Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Juliano aqui. Preparem os cadernos de desenho que hoje nós iremos trabalhar as manifestações culturais indígenas. Mas o que é uma manifestação artística ou cultural? Vamos lá. Manifestação cultural é toda forma de expressão humana, é toda forma de expressar a sua cultura. Exemplo, pessoal, nós sabemos que o pessoal do Mato Grosso do Sul, da região centro-oeste, eles têm o costume de tomar tereré, que é um costume que não é muito difundido aqui para nós da região sudeste do estado de São Paulo. Então, isso pode ser entendido como uma manifestação, uma expressão humana. E essas expressões, esse jeito do povo viver, pode ser entendido como as danças, as músicas, a sua forma de vestir e até o sotaque, que são diferentes em determinados povos ou regiões. Nesta aula, nós iremos falar sobre os povos indígenas e as suas manifestações artísticas. No Brasil, nós temos muitos povos indígenas, mais de 200, que são Yanomamis, Guaranis, Tupinambás, Tupiniquins, Guataxós, Chavantes e por aí vai. Quando falamos em colonização do Brasil, nós sempre pensamos nos portugueses desembarcando no Brasil. Mas eu não sei se vocês se deram conta que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já haviam indígenas instalados aqui, com a sua cultura, com as suas lendas, com os seus costumes. Mas o nosso foco hoje, pessoal, não é a colonização, e sim conhecer poucas coisas. Eu digo poucas coisas, pois a cultura indígena brasileira ela é muito vasta e vai desde a origem do seu povo até as suas pinturas corporais. Vamos então falar de desenhos. Desenhos não, o grafismo indígena. Mas o que consiste o grafismo indígena? Vocês já ouviram falar em grafismo indígena? O grafismo indígena, pessoal, ele existe em todas as etnias e são compostos por desenhos formados por linhas inspirados em animais, no desenho que tem a pele desses animais e até mesmo o rastro deixado por esses animais na mata ou na parte da terra ali, né? O rastro desses animais. E como eu disse para vocês, o grafismo indígena ele existe em todas as etnias indígenas e sua representação varia, muda de tribo para tribo. Alguns desenhos podem se assemelhar, mas o seu significado muda de uma tribo para outra. O exemplo, nós temos o povo tupiniquim. Às vezes, um desenho que para o povo tupiniquim tem um significado, tem outro significado para os povos guataxós, tá? E esse grafismo, ele existe em todas as etnias. E o grafismo pode ser utilizado tanto na pintura corporal, o desenho feito no corpo, ou na cestaria, que são as cestas, os balaios, ou na cerâmica, em artefatos e artesanatos. Na pintura corporal, pessoal, o grafismo tem sua utilidade em diferenciar uma tribo da outra, em diferenciar os indígenas dos animais da floresta para proteção, para rituais, para afastar os maus espíritos e em cerimônias de casamento, em rituais de passagem, entre outros. Em sua maioria, são as mulheres que são responsáveis pela pintura corporal. Os materiais utilizados para essa pintura podem ser carvão, urucum, genipapo e outros pigmentos naturais.
Esses grafismos, pessoal, podem ser utilizados na cerâmica ou em utensílios e artesanatos. São colocados esses desenhos para embelezar e colocar ali as características, os materiais utilizados para a confecção desses utensílios, tanto da cerâmica ou dos artefatos, vêm da natureza, como argila, como madeira. E é óbvio, né? Só que não pensem que eles desmatam ou degradam a natureza como fazem algumas pessoas. Os povos indígenas sempre estão conectados à natureza e em todos os usos e trabalhos empregados, tanto na aldeia ou fora dela, é pensado na natureza. Como, por exemplo, nós temos a arte plumária, que são lindas por sinal, e as penas utilizadas na confecção podem ser fruto da caça. E não pensem vocês que eles caçam e armazenam essa carne, assim como nós fazemos. Vamos lá no mercado, pegamos 3 quilos de carne, utilizamos meio quilo e guardamos na geladeira. Não, eles utilizam a carne somente para o consumo daquele período. Mas as penas também podem ser recolhidas na própria natureza, onde os animais por si só descartam as suas penas, assim como o pelo dos animais. E afinal, pessoal, quem nunca achou uma pena jogada no chão, né? Aqui na nossa cidade, na escola ou na rua, né? Então são essas penas que são descartadas, os índios recolhem esse material, fazem o seu cocar, as suas pulseiras, as suas tornozeleiras, e alguns índios podem até pintar essas penas, tá? Mas por hoje é só isso, e semana que vem eu irei abordar mais sobre a temática indígena brasileira. E eu falarei sobre um tema que eu particularmente gosto demais, que são as lendas indígenas, como surgiu o Guaraná, como surgiu a mandioca, a lenda da Iara, tá bom? Então, essa é a nossa temática para a próxima aula, tá? Que eu falarei sobre um pouquinho mais sobre essas manifestações indígenas e sobre as lendas que são lindas, né? Mas vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão pegar o caderno de desenho. No caderno, vocês irão desenhar um braço e uma mão, né? O braço, vocês irão desenhar o braço com a mão e tudo. O que acontece? Eu vou colocar aqui na telinha para vocês um exemplo desses grafismos indígenas. E vocês irão reproduzir como se fosse um desenho corporal, como se fosse uma tatuagem nesse braço do caderno de desenho de vocês, tá? Então, essa é a nossa atividade, é a representação, a reprodução da pintura corporal no caderno de desenho de vocês. Mas e, professor Juliano, se nós estivéssemos na escola, eu iria levar uma tinta específica para a pintura corporal e nós iríamos reproduzir esses desenhos no bracinho de vocês, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de fazer essa atividade, hein? Que é do grafismo indígena. É super interessante, né? Conhecer um pouco mais sobre a cultura do nosso país. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau!